O rei Benjamim foi um grande e justo rei nefita, um dos homens mais bondosos que já viveram. Amaleque e Mormon descreveram sua vida e serviços centrados em Cristo. Com a ajuda de outros, ele foi capaz de trazer paz à terra. O primeiro relato do rei Benjamim não é sobre seu reinado, mas seus ensinamentos como pai. Ele deu um ótimo exemplo ao passar tempo com cada um de seus filhos, discutindo coisas da eternidade e ouvindo suas perguntas e o que cada um tinha a dizer. Ele ensinou seus filhos em sua língua para que eles pudessem ler as Escrituras, a história e a cultura e enfatizou as coisas espirituais. Disse-lhes para que aprendessem pelo estudo e também pela fé, e que estudassem diligentemente os registros, para que pudessem ganhar conhecimento e cumprir seus convênios. O rei Benjamim deu a seu filho Mosias a responsabilidade de cuidar dos registros das placas de latão e das placas de Nefe, da espada de Labão e da liarrona. Sem as escrituras, os mulequitas, que eram um povo que deixou Jerusalém na mesma época em que Leí, se tornaram descrentes ao longo do tempo. Sua linguagem foi corrompida e eles perderam o conhecimento de Jesus Cristo e sua expiação. As escrituras são um estandarte para o qual sempre podemos nos voltar para uma referência. Sem elas, mesmo o profeta Leí teria caído na incredulidade. Quando o rei Benjamim ficou velho, ele queria conversar com seu povo e reuni-lo como uma comunidade unida em um convênio. Ele instruiu seu filho a convocar as pessoas para uma grande reunião para ensiná-las. Ele também queria dizer a eles que Mosias seria seu próximo rei e que queria dar um nome ao povo por causa de sua diligência em guardar os mandamentos. As pessoas vieram de toda a terra em números tão grandes que não os numeraram, e se reuniram perto do templo para ouvir o rei Benjamim falar. Eles o amavam e eram gratos por ele, mas mais importante, eles vieram para serem ensinados a palavra de Deus. Eles se prepararam e trouxeram os primogênitos de seus rebanhos para oferecê-los como sacrifício, como mandava a lei de Moisés, e para dar graças a Deus por tirá-los de Jerusalém e mantê-los a salvo de seus inimigos. Eles todos não cabiam dentro das paredes do templo, então armaram suas tendas ao redor do templo, todo homem tendo sua tenda com a porta em direção ao templo. Cada família se reuniu para ouvir o que seu rei e grande profeta lhes ensinaria, o que se parece muito com o que fazemos a cada 6 meses na Conferência Geral. Com tantas pessoas para ouvir suas palavras, o rei Benjamim construiu uma torre para que mais pessoas pudessem ouvi-lo. Quando ele viu que nem todos poderiam ouvir suas palavras, ele fez com que elas fossem escritas e as enviou entre as pessoas para que elas pudessem recebê-las. Ele disse que não havia ordenado que se reunissem para levar suas palavras levianamente, o que significa falar ou agir de forma brincalhona e irônica. Ele disse que queria que eles o escutassem e abrissem seus ouvidos para ouvir, seus corações para entender e suas mentes para que os mistérios de Deus possam ser revelados. Ouvir significa escutar, e seguir os mistérios de Deus são verdades espirituais conhecidas apenas pela revelação. O rei Benjamim não queria que o povo o adorasse, mas ensinou-lhes que deveriam tomar sobre eles o nome de Cristo, o Senhor onipotente que reina e é o maior de todos os reis. Lembrou-lhes que ele os havia servido com todo o seu poder, mente e força, trabalhando com eles e não pedindo que pagassem muitos impostos. Ele queria ser um bom exemplo e sentiu que não poderia pedir que servissem uns aos outros se ele não estivesse disposto a servi-los. Se ele tivesse escrito uma descrição de seu cargo como rei, teria sido um servo do povo. Ele disse: E eis que vos digo estas coisas para que aprendais sabedoria, para que saibais que quando estáis a serviço de vosso próximo, estáis somente a serviço de vosso Deus. Ensinou a eles que a maneira como eles poderiam servir a Deus era servir um ao outro, ajudando-se mutuamente em suas tarefas diárias. Ao ajudar e servir um ao outro, eles não deveriam reclamar ou esperar serem pagos, então sentiriam assim o amor de Deus. Quando ajudamos outras pessoas, também estamos ajudando o Pai Celestial e Jesus Cristo. Isso os agrada e também nos dá alegria. O rei Benjamim serviu aos outros porque queria se sentir bem em sua vida na terra, e para que quando morresse e fosse morar com o Pai Celestial, pudesse sentir paz.
lembrou as pessoas que as serviu porque ele as amava e queria ajudá-las a sentir o amor de Deus. Também devemos procurar servir aos outros porque os amamos e amamos a Deus, e não para nos vangloriar. Mosias 2:3 nos ensina o segredo para uma vida feliz e para amar outras pessoas. O rei Benjamim queria que o povo se lembrasse de que suas bênçãos vinham de Deus e que mostrassem gratidão pela vida e por estarem servindo um ao outro. Ele menciona em Mosias 2:20 e 23 as muitas coisas que Deus fez por nós. Ele nos criou, fez com que possamos ser felizes, garantiu que possamos viver em paz, nos dá fôlego, nos preserva dia após dia e nos permite escolher como viver e nos mover de acordo com as nossas vontades. Ele lembrou o povo que tudo o que Deus nos pede é para guardar seus mandamentos e servi-lo com todas as nossas almas. Quando guardamos voluntariamente seus mandamentos, ele nos abençoa com o que precisamos de acordo com o seu tempo, porque sabe o que é melhor para nós. O rei Benjamim disse-lhes que Deus sempre cumpre suas promessas. Por ele ter nos dado tanto, podemos mostrar nossa gratidão cumprindo seus mandamentos e estando dispostos a servi-lo, ajudando uns aos outros. O investimento de Deus no bem-estar de seus filhos e seu envolvimento na vida deles não é como um negócio no qual ele quer lucrar. O rei Benjamim disse que por causa da bondade de Deus somos mais abençoados do que jamais podemos dar a ele. Ele disse que quanto mais tentamos retribuir ao Pai Celestial por sua bondade e bênçãos, mais ele nos dá, o que mostra seu grande amor por nós. O rei Benjamim nos chamou de servos inúteis se não nos servirmos ao Pai Celestial e seus filhos. A única coisa que podemos realmente dar livremente a Deus é a nossa própria vontade e como a usamos. Todo o resto já é dele. Ele retribui e nos abençoa quando lhe damos tudo o que temos e somos. Ele usou uma palavra interessante neste capítulo, inclinar. Em Mosias 2:32-33, ele disse: Cuidado, porém, ó meu povo, para que não surjam contendas entre vós, nem vos inclineis a obedecer ao espírito maligno. Inclinar significa dobrar em direção ou curvar-se. Não é a mesma coisa que se rebelar abertamente contra Deus, como contou ao povo em Mosias 2:37. O rei Benjamim os advertiu de que inclinar é uma mudança mais sutil e uma atração leve e quase invisível às tentações do pecado, que podem passar quase despercebidas, e antes que percebamos, estamos no caminho errado. O rei Benjamim disse ao povo que Jesus Cristo logo nasceria na terra. Ele desceria do céu e sairia entre os homens realizando milagres, como curar os doentes, trazer os mortos de volta à vida, fazer os cegos ver e os surdos ouvir. Jesus sentiria muitas das coisas que sentimos, como dor, fome, sede e fadiga. O rei Benjamim ensinou que Jesus estaria disposto a sofrer e morrer pelos pecados de todas as pessoas, para que a salvação pudesse chegar a todos os filhos de Deus, através da fé em seu nome. Homens maus que não gostavam de seus ensinamentos matariam Jesus, mas ele ressuscitaria após 3 dias. O rei Benjamim ensinou que se estivermos dispostos a nos arrepender e ter fé em Jesus Cristo, seremos perdoados de nossos pecados e a única maneira de voltarmos a viver com o Pai Celestial é crendo em Jesus Cristo e vivendo como Ele nos pediu para que vivêssemos. O rei Benjamim nos deu uma bela profecia do ministério e expiação do Salvador que lhe foi declarada por um anjo com boas novas de grande alegria. Essas mesmas palavras também foram usadas por um anjo em Lucas 2:10 para anunciar o nascimento de Jesus aos pastores e são uma maneira maravilhosa de descrever qualquer mensagem sobre Jesus Cristo e sua expiação. As palavras boas novas de grande alegria aparecem 3 outras vezes no livro de Mórmon e estão sempre associadas a um anjo. O rei Benjamim deu ao seu povo um poderoso e descritivo relato da redenção da humanidade através de Cristo. Embora os sofrimentos do Salvador não tenham sido alegres, sua mensagem foi de grande alegria e ele é a figura central do livro de Mórmon. A expiação de Jesus Cristo se aplica às pessoas que viveram antes de seu nascimento, àquelas que viveram durante o seu ministério mortal e se aplicam a nós hoje.
O anjo que falou com o rei Benjamim disse que o sacrifício do Salvador tornaria a vida eterna possível para pelo menos 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo: as pessoas que morrem sem conhecer o Evangelho, mas que receberiam com todo o coração, estes serão herdeiros do reino celestial. Segundo grupo: pessoas com o conhecimento do Evangelho que se arrependem e exercem fé em Jesus Cristo. Chegará o tempo em que todos conhecerão sua missão, porque o conhecimento do Salvador se espalhará por todas as nações, tribos, línguas e povos. Terceiro grupo: crianças pequenas que falecem ainda na infância. Mosias ensinou em Mosias 3,16 que mesmo que as crianças pudessem pecar, elas são abençoadas e sem culpa diante de Deus, porque estão vivas em Cristo e seu sangue expia por seus pecados. O rei Benjamim ensinou que o poder da expiação de Jesus Cristo garante que um julgamento justo caia sobre os filhos dos homens. Mas para nos tornarmos como o Pai Celestial, precisamos fazer mais do que ser purificados de nossos pecados. Precisamos vencer nossos desejos pecaminosos. Nosso coração deve ser mudado para que desejemos sempre fazer a vontade de Deus, tornar-se como uma criança e estar vivo em Cristo. A expiação de Jesus Cristo nos permitirá fazer as mudanças necessárias, ser perdoados de nossos pecados e nos ajudar a mudar os desejos de nosso coração. Quando vivemos nesta terra, somos um homem natural e desejamos aquelas coisas que agradam ao nosso corpo. Para nos tornarmos semelhantes a Cristo, precisamos aprender a deixar de lado o homem natural e ouvir os sussurros do Espírito. Às vezes, o Espírito nos pede para fazer coisas que talvez não desejamos, mas que será agradável ao Pai Celestial, como estudar as Escrituras, servir membros da família e outras pessoas, compartilhar o Evangelho com nossos amigos e deixar de lado as coisas que nos deixam longe de seu Espírito. Podemos receber força para seguir os sussurros do Espírito por causa da expiação de Jesus Cristo e nos tornar santos. A palavra santo em grego significa ser especial ou sagrado. No livro de Mórmon refere-se a membros dedicados da Igreja do Senhor. Precisamos nos tornar submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor e dispostos a suportar nossas dificuldades. Devemos lembrar que o Pai Celestial nos ama ainda mais do que o nosso pai e mãe terrestres e sabe o que é melhor para nós. Sempre podemos pedir que Ele nos ajude a viver como Ele deseja, orando a Ele, guardando seus mandamentos e seguindo os sussurros do Espírito. O que fazemos permite que a expiação de Jesus Cristo nos transforme no que devemos ser. Nossa fé nele leva a nos arrepender e a guardar seus mandamentos. Obedecemos e resistimos à tentação seguindo os sussurros do Espírito Santo e, com o tempo, nossa natureza mudará. Nós nos tornaremos como uma criança pequena, obedientes a Deus e seremos mais amorosos, e isso nos qualificará a desfrutar dos dons que advêm do Espírito Santo. E esses são os capítulos 1 a 3 de Mosias no livro de Mórmon. Se você gostou deste vídeo, se inscreva neste canal e clique no botão gostei. Compartilhe com qualquer pessoa que você acha que possa gostar e continuaremos a fazer novos vídeos. Mais uma vez, obrigada por assistir e encontre algum tempo esta semana para refletir sobre este assunto.